Pode Ser. A apresentação, Kleber Correa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveita agora, viu, gente, para curtir aí a nossa página no Instagram, Pode Ser 037, e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Mas faça isso agora, não deixe para depois, porque se deixar para depois, vai esquecer, aí não é legal. E aqui, aproveita também para ativar o sininho, porque sempre que tiver conteúdo novo, você vai receber aí no seu celular a notificação e vai lá conferir na hora, hein? E toda semana tem conteúdo novo. Agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, a Qualicar, nosso patrocinador prêmio, chegando agora aqui também ao Pode Ser. Muito obrigado ao Ricardo, a toda a equipe da Qualicar, a sua proteção veicular em Divinópolis e região. Faça agora um orçamento. Obrigado também ao melhor do pão de queijo, o melhor pão de queijo de Divinópolis e região. Pode ter certeza, hein? E o C Pinturas. Está precisando de um pintor? Procure o Anderson, o melhor pintor e pintor profissional. Nosso assunto hoje é o sorrisão, hein? Notou que eu tô de sorriso novo? Pois é, tô passando aí por um procedimento estético e eu convidei o Dr. Marcos Fonseca, ele que está cuidando de toda essa parte aí, para a gente estar falando um pouquinho desses procedimentos estéticos, né? Porque um sorriso hoje, gente, transforma, muda e todo mundo tem direito de ter um sorriso bonito. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Bom dia, Kleber. Como é que tá? E o sorrisão, já tá surtindo efeito aí ou não? Muito, viu, doutor? Impressionante, né? Como que essa mudança, assim... O pessoal comenta, fala, porque o meu caso, igual o senhor falou, é questão muito do bruxismo, né? E o bruxismo é uma coisa que afeta muita gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao bruxismo, porque tem gente que tem e não sabe o que tem, né? Ô, Kleber, nós vivemos recentemente um pós-pandemia aí, que na pandemia, quem não sabia o que era bruxismo ou passou por isso ou teve o bruxismo, que nada mais é do que o apertamento dental. Na maioria das vezes, a literatura retrata isso a uma causa de ansiedade. E a doença do momento é a ansiedade. Então, todos nós estamos muito ansiosos, muita correria, muita pressão por resultado, pressão por ser melhor, entregar mais resultado, e isso acaba com qualquer pessoa. Deixa ela ansiosa e ela começa a refletir isso nos dentes, começa a apertar os dentes, desgastar os dentes, e só para a gente ter uma pequena ideia, o que eu falo é que, por exemplo, em algum acidente aéreo, caiu um avião ali, queimou tudo, carbonizou todo mundo, tudo, queimou tudo. A única coisa que sobra das pessoas, do ser humano, são os dentes. Então, só para você ter ideia do quão duro e resistente é um esmalte dental, e com o bruxismo a gente dá conta de desgastar esse esmalte dental. Então, pensa o quão forte não é o bruxismo. E com ele vem vários distúrbios, como a DTM, que é uma articulação que a gente tem perto do ouvido e ela começa a ter problema, o paciente começa a escutar um zumbido, um estalar, um clique ali no ouvido, ou vai dar algum problema na musculatura, dor na face, dor de cabeça, cefaleia com frequência, ou o outro e possível resultado, que é o desgaste dental. Então, uma dessas três estruturas vai ser danificada pelo bruxismo. Bruxismo tem cura ou ele tem que ter um tratamento permanente? Tem que ter um tratamento permanente, não tem uma cura específica. É o paciente tentar procurar, igual eu dei uma atrasadinha hoje que eu estava pedalando e tal. Então, assim, a gente tem que procurar fazer alguma coisa para ser a válvula de escape. Porque senão, panela de pressão ali sem válvula de escape vai explodir. Então, a gente tem que procurar ter uma vida mais saudável, procurar fazer atividade física, alguma coisa que a pessoa se sinta bem, fazer ela rotineiramente para diminuir essa ansiedade e conseguir levar uma vida mais leve, mais branda ali, para não ter o bruxismo. Ou, nos nossos casos, o que a gente faz é colocar uma placa protetora, é uma placa de acrílico rígida, para o paciente dormir com ela. Se houver o bruxismo, quem vai ser desgastado é a placa e não os dentes. A placa estragou,
Se danificou, você joga ela fora, confecciona outra, tá nova, mas o esmalte do dente está permanecido e está intacto. Doutor, o rangir os dentes, isso tem a ver com bruxismo também ou não? Isso é outra coisa? É isso mesmo. É isso o bruxismo mesmo. é isso mesmo, é o ranger de dente. Tem 2 tipos de bruxismo. Tem o apertamento, que o paciente não arrasta os dentes, ele só aperta os dentes. E tem o bruxismo que a gente chama de excêntrico. Ele, de fato, arrasta ali. Se o paciente for casado, o cônjuge escuta fazendo barulho. Então, assim, tem esses 2 tipos de bruxismo. Normalmente, o mais prejudicial, que desgasta de fato o esmalte dentário, é o excêntrico, esse que o paciente range os dentes. O apertamento vai danificar alguma outra daquelas 3 estruturas que eu falei. Por exemplo, a musculatura ou a articulação. Alguma coisa vai ficar danificada, talvez não vai estragar tanto os dentes. Mas através de um bom diagnóstico, a gente consegue diagnosticar e passar isso para o paciente para que ele trate, para que ele perceba que tem, para que ele cuide, chame atenção para isso. Muitas das vezes eu falo com o paciente, olha, eu estou percebendo pelos desgastes dos seus dentes, prematuro, que você tem um bruxismo. Que isso, doutor Marcos? Não tem isso não. Eu falei, tem. Começa a perceber. É batata. Na próxima consulta, quando o paciente volta e falou, Marcos, sabe que negócio que você falou que eu tinha? Cara, de fato eu tenho. Estou apertando os dentes, perguntei para meu marido, para minha esposa, ela falou que escuta eu fazendo barulho à noite. Então, assim, o paciente na correria nem sabe que tem o bruxismo e muitas das vezes, muitas pessoas têm devido a essa questão da ansiedade que nos pega hoje em dia, né, Kleber? É verdade. Eu gosto muito da odontologia porque a nossa boca, né, gente, era a porta de entrada de tudo, né? Então a gente tem que tomar um cuidado, assim, se preocupar, né, com a saúde, né, com essa saúde bucal. Né? E um bom tratamento de dente, né, uma escovação correta, o uso do fio dental, isso faz toda a diferença. E principalmente procurar o profissional certo. Sim. E de um tempo para cá, né, a odontologia ela evoluiu muito. Né? Como chegaram essas clínicas de estética, tudo. Hoje a odontologia ela tem essa parte também mais estética também para o tratamento. E o senhor é um especialista, principalmente nessa parte das facetas. Né? Sim. Hoje, a colocação da faceta, né, é uma coisa de outro mundo ou não? Ela está acessível para todo mundo? Está muito acessível, Kleber. Principalmente lá no meu consultório, as condições de pagamento são bem tranquilas, bem diferenciadas. Então, se eu faço personalizado, para que o paciente, de fato, consiga fazer esse trabalho, porque, assim, na verdade, o que eu mais prezo lá no consultório não é nem tanto a estética. A estética vem por consequência, mas o que eu enxergo, o que eu vejo e o que eu faço com que o paciente enxergue também é a função, que é primordial. Por quê? Muitas das vezes o paciente chega querendo arrumar os dentes da frente, só que muitas das vezes ele não tem dente posterior ou, igual a gente acabou de comentar do bruxismo, ele tem os dentes desgastados posteriores, os dentes de trás estão desgastados ou estão com alguma cárie, de alguma forma está deteriorado, não está fazendo a função dele de fato e o paciente está preocupando com o sorriso. Então, qual que é a minha função como especialista? Eu chamo a atenção para a função, a gente reabilita o paciente e por consequência, como foi até o próprio seu tratamento, a gente estava fazendo a função, focado na função, tanto é que a gente gravou um stories falando justamente sobre isso, da primeira vez quando a gente foi te entregar as lentes de contato, o técnico em prótese dentária erroneamente não confeccionou aonde era para ter confeccionado as lentes e eu não instalei as lentes. Te expliquei, falei, Kleber, não tá legal. Nós não vamos instalar as lentes hoje. A única coisa que o protético estava preocupado, ele estava como se fosse um paciente, só preocupado com a estética, mas de fato o que eu queria corrigir, que era a função, ele não corrigiu. Então nós retocamos as lentes, confeccionamos novas lentes e aí sim, a função veio reestabelecida e aí eu fiquei seguro em te entregar um trabalho de qualidade, focando principalmente no que eu entendo. O paciente, ele quer ver no espelho bonito. Beleza, nós vamos te entregar isso aí. Só que o que está por trás de estar bonito? Está um negócio funcional, está um negócio que vai durar. Se só tiver bonito, só vou agradar o paciente, mas daqui a pouco aquilo ele vai soltar, não vai durar. E o que eu mais prezo, já tocando nesse assunto, é o meu nome. E o meu nome está em jogo. Então, a coisa que eu mais prezo nessa vida é o meu nome. E
tem que estar tudo certo para que aquilo ali dure e o paciente sinta confiança em mim e até faça o que eu venho 17 anos fazendo. Tenho várias e várias indicações de paciente, porque ele sente confiança, ele sente que é um profissional que, não, o Marcos vai resolver a parada. E, de fato, eu vou resolver, entendeu? Doutor, quando a gente fala assim em lentes, facetas, é a mesma coisa, o nome? Sim. É a mesma coisa, refere a mesma coisa. Se refere à mesma coisa. Elas são de porcelanas? Como que é o pessoal entender? Porque fala, mas o que é de verdade? Basicamente, existe 2 tipos de tratamento. A gente fala muito termo, o paciente inventa outros e aí acaba que confunde a cabeça. Tudo é faceta. Ou a faceta ela pode ser confeccionada no material da resina composta, ou a faceta vai ser confeccionada de porcelana. Pronto, acabou. Só tem esses 2 tipos de tratamento. A resina composta é um material muito versátil, fica muito bonito. Eu faço muito. Ela tem um custo bem mais acessível. Só que com o custo tem também as desvantagens, por ser um material muito macio. Pegando o gancho nessa questão do bruxismo, o que eu acabei de falar? Que quando tem um desastre aéreo, queima tudo, só sobra os dentes. Então, assim, como que em um paciente que tem essa capacidade de desgastar o esmalte, eu vou colocar um material macio? Vai desgastar com muita facilidade. Então, não vai ser um tratamento duradouro. E o que eu mais quero é que o paciente invista em um valor e fica tranquilo por muito tempo. Esse é o meu foco principal. Talvez, a princípio, o paciente ache, não, Márcio, mas está ficando caro. Calma. Por quê? A gente está querendo fazer um tratamento completo, uma reabilitação completa, para que você não fique indo ao dentista todo mês, de 3 meses. Ah, Márcio, agora vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar ali, quebrou. Então, quando a gente faz isso, é que o sistema estomatognático, que é a boca do paciente ali, está em colapso. Alguma coisa não está funcionando. Então, a gente tem que reabilitar de uma forma geral, de uma forma completa e complexa. É uma reabilitação complexa para, de fato, o paciente ficar tranquilo e não ficar indo ao dentista. Que a gente acabou de falar da ansiedade, da falta de tempo, da correria. E quem me levanta a mão, um aí que gosta de ir no dentista? Ninguém gosta de ir no dentista. Ou passou por algum trauma, ou já ouviu alguma história de trauma com odontologia. Então, quanto menos você for e fizer um tratamento certeiro, assertivo e que vai te dar longevidade, é isso o que eu foco e é isso quando o paciente entende, ele fala, Marcos, beleza, entendi o que você está me propondo, justifica o valor, vamos fazer e, tomando no gancho aquilo que você falou da questão de pagamento, a gente faz de forma a viabilizar o tratamento para o paciente ficar satisfeito, fazer um bom tratamento e que ele fique satisfeito. Assim, eu gosto muito dos pacientes, mas eu não quero que ele fique indo no consultório sempre. Isso aí causa um constrangimento, toma de tempo. Então, assim, a gente faz um bom trabalho, mas que, de fato, o paciente mantém aquilo ali e fica com aqueles dentes bonitos ali por um bom tempo. E o consultório do Dr. Marcos, ele é um consultório que fica ali no Liberdade, né? No prédio... Edifício Liberty. Qual é andar e sala? Lá, sala 101, primeiro andar. Pois é, e é um consultório assim que, quando eu fui lá pela primeira vez, eu fiquei impressionado, porque tem de tudo. Uhum. Né? É um consultório assim completo. Né? Muito tecnológico, completo. E o que me impressionou também, um outro ponto, porque eu sou medroso pro dentista, né? A gente tem que confessar. Eu não sei se o Rafael é medroso também. Nem eu sei. Homem, homem, tudo é medroso. Eu falo com meus pacientes, falo, nossa, as mulheres vocês são fortes demais. Homem é tudo medroso. Eu estava fazendo o procedimento lá, aí sentindo um pouquinho de incômodo. Aí que entrei, né? Será que eu peço anestesia ou não, né? No medo da anestesia, né? Aí o doutor, quer anestesiar para ficar mais tranquilo? Eu falei assim, vai, né? Que medo, já né? Fez o nome do pai, vamos embora. Já comecei a rezar, né? Aí, ele pegou lá, encostou assim na minha boca, assim. Aí passou um segundinho, pronto, já anestesiou, não senti nada. Você não vai anestesiar, não? Mas não, já está tudo pronto, já. Aí ele foi me explicar a diferença do equipamento que ele tem lá. É uma anestesia sem dor, e realmente eu não senti nada. Porque quando vai anestesiar a boca, parece que você toma aquela pancada aqui, tum, na hora, né? Nada, não senti nada, tanto que eu falei, não anestesiou. Aí ele veio mexer, acabou, não senti mais nada.
Então, hoje, por exemplo, no seu consultório, você consegue oferecer isso, essa anestesia sem dor, Sim. sem medo para o paciente. Sim, esse é das grandes tecnologias que a gente tem lá no consultório. Depois nós vamos falar sobre outros, mas chama anestesia computadorizada sem dor, Morpheus. Esse Morpheus, ele nada mais é do que como se fosse um robô que, o que é o tal de não doer a anestesia? Fala, o doutor tem a mão leve. O que é isso? É o ser humano conseguir apertar aquela seringa de uma forma muito lenta para que o líquido anestésico não cause dor na gengiva do paciente quando a gente vai anestesiar. Por mais que a mão do doutor mão leve seja leve, o Morpheus ele consegue ser 10 vezes mais leve. Por quê? Como é um computador, ele vai 0,01 a cada ml ali. Então, ele injeta o líquido anestésico muito lentamente. Então, na hora que esse líquido entra na gengiva do paciente, ele não causa uma dor. Então, ele vai devagarzinho, formando de gota em gota ali, injetando o líquido. E a gente sempre vai introduzindo a agulha em gengiva que já está anestesiada. Então, assim, o paciente brinca, você não vai passar uma pomadinha, não? Eu brinco, a pomadinha está na ponta da agulha. Fala, isso aí vai doer, Marcos. E aí, quando a gente anestesia, o paciente viu que não doeu. Nossa, eu tenho vários e vários pacientes que eu cativei por conta disso. Muita gente morre de medo, tanto do dentista, tanto da anestesia, de tudo, do motorzinho. E aí, quando eu anestesiei essa paciente que eu lembro só de eu falar, eu já lembro dela já, que ela falou, não, vai ter que vir aqui, meu marido, nunca mais eu te largo, e vai vir todo mundo, que Nossa Senhora, porque ela morria de medo, e quando a gente anestesiou ela com Morpheus também, ela ficou apaixonada e só trata comigo por causa da anestesia. Não, realmente, é impressionante, não sente nada. Assim, é uma coisa assim, impressionante, você fica na dúvida, não, será que realmente? E na hora que vai mexer, vai usar o motorzinho, não dói nada, né? O motorzinho, o barulhinho, ele continua, né? Ele reduziu bastante, né? Mas ele ainda continua ainda o barulhinho, né? Sim, a gente tem um motor elétrico, que ele já é bem mais silencioso, mas ainda tem um ruído pequeno, mas ainda tem. Mas, se Deus quiser, daqui a pouco vai inventar um totalmente sem ruído. Vai acabar. Outra coisa que me chamou a atenção do seu consultório é a questão do scanner, né? O escaneamento que faz e você vai acompanhando no monitor em cima lá. E aquilo ali, a precisão que tem um escaneamento aqui, principalmente para esse tratamento, né? Para a questão da colocação das facetas, a faceta chega pronta, porque ele entrega ali perfeitamente ali para quem vai produzir elas. Em relação às lentes, ao tratamento, o que o paciente tem que entender? Que é um processo, é uma prótese que nós estamos adaptando sobre a superfície externa dos dentes. Ou seja, tem uma emenda. Se a gente conseguisse enxergar com microscópio, a gente vai ver que tem uma emenda. Tem um material apoiado no outro. A porcelana apoiada no dente. Então, assim, quanto menor for essa emenda, maior vai ser a longevidade do trabalho. Então, esse escaneamento, ele nos confere isso, uma precisão muito boa. Por quê? Antigamente, quando era aquela massinha, a gente passava por várias etapas que em cada uma dessa etapa poderia ter um pouco de distorção. Na hora que chegava no processo final, a distorção se tornava grande. Porque a massinha ela pode ter uma distorção. Depois a gente coloca o gesso dentro dessa massinha. Vai ter uma outra distorção. Então, quando a gente começa a somar, é um negócio que, de fato, dá uma distorção grande. No escaneamento, já é direto. A gente já escaneia, o técnico em prótese dentária já imprime o modelo. Então, é tudo muito seguro daquele modelo, daquela lente estar ajustada. E em relação a um outro detalhe também, a gente trabalha com um laboratório muito bom aqui de Divinópolis, que também as lentes são feitas fresada. O que é isso? Tem um robô, é uma máquina que ele põe um bloquinho de porcelana e o robô vai desgastando essa porcelana até ficar no formato certinho da lente. Então, escaneado e fresado a lente são duas coisas que conferem uma adaptação e uma longevidade para o trabalho imensa. É surreal, é um absurdo de
precisão de tecnologia que, graças a Deus, nós estamos vivendo. Tem pouca gente que ainda vive, porque não é um investimento barato, mas, graças a Deus, a gente está no topo ali, está brigando por ter diferenciais e por ser os melhores aqui de Divinópolis. Doutor, quando vem um cantor aqui, eu gosto de fazer um top 10 aqui, para cantar 10 músicas. Vou pedir para você cantar 10 músicas aqui não, viu? Senão ia espantar um pouco. Mas vou te perguntar em relação, para a gente fazer um bate-pronto aqui, para a gente ir mais direto, em relação a algumas dúvidas que eu acredito que as pessoas têm, né, em relação às lentes, às facetas, né? Então, esse é um rapidinho para depois a gente falar um pouco mais, né? Vamos lá, né? Para essas dúvidas em relação à faceta, né? Você quer colocar faceta, lente de porcelana, né? Como você ouve por aí? Vamos lá. Primeiro, fica o dentinho de tubarão ou não? Então, essa é uma dúvida grande. O que acontece? Igual você falou do cantor, do jogador de futebol. Eu dou muito esse exemplo. Por exemplo, a pessoa, ela não tinha condição na infância, e aí tinha cárie e o dentista removia a cárie e colocava a resina. E o paciente fica adulto, ganha dinheiro, agora quer fazer lente. Quando o dentista vai preparar esse dente para receber a lente, muito do dente... Não tem dente mais. Já não tem dente, é resina que tem. E a gente precisa de remover a resina para a lente ficar totalmente apoiada em dente, não em resina, porque se der infiltração na resina, dá infiltração na lente também. Quando a gente remove a resina, já não tem dente. Então, a única coisa que a gente está desgastando é a resina, tirando o trem que já não tem mesmo. Que já não é, né? Só que o paciente não lembra, não recorda, não sabe que é assim. E aí, quando vai ver, fala, não, Marcos, você desgastou meu dente todo. Mas não desgastou o dente todo. Tirou resina, material restaurador. E quando o paciente tem os dentes já perfeitos, não tem resina, o preparo ele é muito mínimo, a gente chama de minimamente invasivo. O que acontece? A literatura fala que a maior adesão da lente é no esmalte. O esmalte é a porção mais externa que a gente tem no dente. Ou seja, se eu desgastar o esmalte do paciente todo, eu vou perder retenção. Então, o esmalte ajuda até na sensibilidade. Não dá sensibilidade, exatamente. Então, como que eu ia dar um tiro no meu pé? Então, a gente já desgasta pouco o esmalte, porque eu preciso do esmalte para a lente ficar mais bem aderida. Então, é muito lógico e muito simples de entender. Então, assim, é um desgaste muito mínimo, somente porque como a lente é muito fininha, se ficar alguma retenção no dente, quando a gente for instalar, a lente pode quebrar. Então, a gente deixa o dente expulsivo, tira a retenção. Então, um preparo muito tranquilo, muito conservador, e vem e encaixa a lente. Então, não desgasta e não fica com dentinho de tubarão. Isso aí é mito. Quem fica com dente de tubarão é porque já não tinha dente, já tinha alguma restauração que nem sabia que tinha ali. Posso comer torresmo, posso beber refrigerante, pode escurecer o dente ou quebrar com torresmo? Não, a lente de porcelana, diferente da lente de resina, ela tem uma resistência tanto à mudança de coloração muito grande, resistência de fato à mastigação, resistência se você quiser mastigar alguma coisa ali também, pode mastigar bem tranquilo. Eu só falo que a lente quebra se o dente também quebraria com aquele alimento. Então, assim, coisa muito dura, osso de galinha, coisa Caipira, né? Trem muito dura ali, até o nosso dente não vai aguentar, quebraria. Né? Então, assim, por que a lente vai ser mais forte do que o dente? Então, assim, é só imaginar o que faz um dente quebrar, a lente também vai quebrar com aquilo. Mas, caso contrário, pode mastigar à vontade ali, que não tem problema de quebrar, não tem problema de mudar de cor, é muito tranquilo isso aí. Corre isso de estar comendo alguma coisa e soltar uma lente? O risco corre, mas o que a gente faz? Essa questão da reabilitação, a gente já faz os dentes todos muito bem ajustados, justamente para não ficar nenhuma ponta de dente ali ou de porcelana vulnerável a ponto de na mastigação soltar. Então a gente faz tudo bem travado ali de fato, bem ajustado, para que de fato o paciente mastigue com segurança ali, sem medo da lente soltar. Posso ter cárie na resina? Pode, na lente, na pode. Lente. O que acontece? Na lente de fato não, mas o que a gente tem que lembrar? Que a lente ela vai estar adaptada em uma porção do dente. Então, assim, ainda tem dente.
atrás, entre na própria emenda ali da lente com o dente, tem um cimento ali que pode dar infiltração de fato. Então, assim, por isso que o paciente tem que ter a ideia de uma boa higienização. Eu falo muito, os pacientes perguntam muito isso. E aí, qual que é a durabilidade? Quanto tempo vai durar isso aqui? Falo, cara, primeiro depende do que você mastiga e depende da sua higienização. Então, assim, eu sou bem firme em relação a isso, porque eu dou valor no dinheiro do paciente, no tratamento que ele fez comigo ali, e sou bem exigente para que ele volte ao consultório no mínimo 6 meses ou uma vez por ano, se tiver tudo muito bacana ali, para que, se tiver alguma infiltração, se tiver alguma cárie pequena, a gente intervém no início e não deixa aquilo prejudicar, não deixa aquilo lá soltar a lente no futuro. Então, a gente fica de cima do paciente ali para ele retornar. Haja visto que o tempo de todo mundo é corrido, a gente acaba esquecendo de quando fez o trabalho ali, e a vida passa rápido e o paciente nem nota que, está na hora de fazer as manutenções. Então, a gente chama ele lá no consultório para fazer as manutenções com frequência. Porque a limpeza também faz parte do procedimento normal e importantíssimo, né? É o mais importante, porque assim, o que eu falo é o seguinte, fazer é tranquilo. A gente tem técnica, tem tecnologia, então a gente consegue confeccionar até aqueles casos mais surreais ali, a gente consegue transformar e ficar muito bom. Só que se o paciente não manter aquilo ali, manter como ele limpando, ele passando fio dental e não indo no consultório para fazer as manutenções, para fazer as limpezas, de fato ele vai ter problema. De fato pode soltar a placa dentária, vai dissolver o cimento e a lente vai descolar. Então ele tem que ter essa ideia para ele não deixar displicente ali e não ter problema com o trabalho no futuro. Tem idade para colocar a lente, uma idade recomendada ou não? Eu já tive um embate com uma paciente que ela tinha 13 anos de idade e ela queria colocar a lente. Eu não julguei necessário, porque assim, era uma paciente muito nova. Quanto mais nova é a pessoa, teoricamente, ela vai ficar mais tempo com as lentes durante a vida. Então, assim, eu não julguei necessário. Eu penso que, no mínimo, com 18 anos para frente, ela já tem um discernimento, ela já vai saber higienizar melhor, ela já vai ter uma consciência mais formada para fazer. Mas, na literatura, não tem nada que impede. Tem até o vídeo do profeta lá, né? Acho que o menino tem, sei lá, se é 11 ou 13 anos de idade, fez lente de contato. Então, assim, para mim, eu considero como um absurdo e nem deixaria minhas filhas fazer e nem faria nos outros também, a menos que a pessoa tivesse alguma coisa muito grave nos dentes ali, a ponto de não, de fato, está incomodando, né, o sorriso da pessoa e tudo, mas fazer, por estética, eu não acredito que seja bom não, entendeu? Não coisa. Deixa eu falar dos nossos patrocinadores rapidinho aqui, o Dr. Marcos vai tomar uma água aqui. Deixa eu aproveitar para falar da Qualicar, nosso patrocinador prêmio. Acabou de chegar aqui no Pode Ser, muito obrigado ao Ricardo, a toda a equipe da Qualicar. A Qualicar, gente, tem 2 lojas, uma em Divinópolis e uma em São Gonçalo do Pará. É especialista em proteção patrimonial, viu? Patrimonial veicular. Inclusive, a gente está mostrando imagem da Qualicar. A qualidade do serviço com o seu patrimônio, assistência 24 horas em todo o Brasil, rastreamento e monitoramento, viu? Você faz a proteção do seu veículo e tem rastreador para você acompanhar na palma da sua mão onde o seu veículo está. Se deu partida, você recebe uma informação, uma notificação. Se furtou seu veículo, você consegue, via satélite, monitorar e saber onde o seu carro está. Em Divinópolis, a Qualicar fica na Avenida Paraná, número 511, no bairro Catalão. Não tem erro, viu, gente? Não deixe de passar na Qualicar, fazer um orçamento para você proteger o seu bem, seja moto, seja carro. Quero colocar só um rastreador. A Qualicar também tem essa opção para você. Planos acessíveis, muito barato para você ter um veículo protegido. E olha, Divinópolis não tá brincadeira não, hein? Todo dia é furto de carro, furto de moto, batida, né, gente? O que a gente tem mostrado de batida em Divinópolis é uma coisa impressionante. E na Qualicar não tem perfil de condutor. Você chega lá, protege o seu veículo, entra na associação, seu veículo já está 100% protegido, independente da sua idade. Tem que ter CNH, é lógico, né? Ser motorista e tá
apropriado para dirigir. E a Qualicar teve o cadastro aprovado junto à SUSEP, hein? SUSEP é uma rede que protege aí, né, e que te dá segurança em relação a seguros e empresas de proteção veicular. É a primeira da região que teve esse cadastro aprovado. Muito obrigado aí ao Ricardo. E aproveitar e falar do Mió do Pão de Queijo. Mió do Pão de Queijo, inclusive tem mais aí, gente. São mais de 20 sabores do Mió do Pão de Queijo. O Mió Pão de Queijo de Divinópolis fica na Rua Bahia, número 535, entre Goiás e Pernambuco. Eu gosto muito desse aí, do costelinho com barbecue. Não deixe de passar lá, procurar o Petrônio para você experimentar o Mió Pão de Queijo. Quer saber mais? O telefone é o 37 99949 7995. Inclusive, o Mió do Pão de Queijo está passando para reforma, hein? Vai dobrar de tamanho. O negócio é bom, né, gente? Quando o negócio é bom, não tem jeito, vai crescer com certeza. Obrigado aí ao Petrônio aí do Mió do Pão de Queijo. Deixa eu aproveitar agora para falar de pinturas. O C Pinturas, você que está precisando de pinturas, de reformar, então procura um pintor especialista. Esse aí é o Anderson da UC Pinturas. Inclusive ele fez um trabalho para a gente aqui no estúdio muito bacana de cimento queimado. E o Anderson, gente, ele é o pintor profissional, né? O pintor especialista em fazer trabalhos diferenciados. Inclusive pedras naturais, que está super na moda agora. E é um investimento muito bacana, por quê? Principalmente para a área externa, porque tem durabilidade. Você pode até pintar a sua casa, seu prédio, mas a durabilidade com o tempo não é tão grande igual as pedras naturais e fica bem mais bonito. Principalmente também para o interior de condomínio, porque suja muito. Não, pedras naturais você vai ver que vai durar muito mais. Se a pintura dura 2, 3 anos, pedra natural pode durar até 7. Ou seja, é um investimento bonito e duradouro. Inclusive, ele é especialista no Calacata Gold, né, que é uma pintura diferenciada, igual você está vendo nas imagens aí. Liga para o Anderson, chama ele no Instagram, o C Pinturas, o Anderson Lopes, o pintor profissional, também patrocinador aqui do Pode Ser. A gente segue aqui com o nosso bate-papo, recebendo hoje o Dr. Marcos Fonseca, falando aí de odontologia, e é um assunto assim que rende, né, doutor? Impressionante, porque existem casos e casos, tratamentos e tratamentos. Rende muito, rende muito. E lá no meu consultório eu prezo muito por essa qualidade, porque, igual você falou, aqui em Divinópolis tem muitos profissionais e tem muita gente fazendo de tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o profissional que a gente escolhe aí, como eu falo no consultório. Você já tem um dentista aí para chamar de seu, então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente fazendo aí uns absurdos que a gente tem que tomar cuidado. Fazer coisa que é atemporal, livre de qualquer modismo. Ah, não, a lente está em roga é agora. Não, negativo. Isso aí já tem muitos anos que a gente já faz as lentes, que é um tratamento que dá certo, não tem dúvida, não está sendo testado, não está sendo colocado na boca do paciente para testar. Já é um tratamento antigo que a gente faz e agora está mais em mídia ali, está mais sendo mais mostrado. Mas é um tratamento super antigo, tradicional, que ainda vai ficar por muitos anos, porque dá certo e a gente consegue corrigir, igual eu falei no início, a função do paciente, que é o mais importante. E ele fala assim, nossa, eu vi um, ficou muito grande, ficou muito regalado. Isso depende de cada um, né? Por exemplo, quando eu procurei o doutor, meu medo era esse. Ó, ficar um trem absurdo ali, que, nossa senhora, que exagerado. Porque eu quero o mais natural possível, eu quero ter novamente os dentes que eu tinha. Sim. E foi exatamente o que aconteceu. Com a tecnologia, Kleber, o que a gente faz? A gente consegue, através desse escaneamento e fotografia da face mesmo do paciente, o Protete coloca isso num sistema, num programa, e aí a gente vai fazer o quê? O ajuste do tamanho dos dentes em relação ao formato do rosto do paciente, para que, de fato, caiba aqueles dentes naquele rosto. O dente, como se fosse um quadro ali, e o rosto do paciente é a moldura ali ao redor dos dentes. Então, assim, se a gente fizer um negócio muito artificial, muito grande, de fato, não vai ficar legal. Então, nesse sistema, nesse software, a gente consegue precisar isso para quando a gente leva para a boca do paciente, em uma das etapas que a gente faz o preparo dos dentes, a gente faz os provisórios, aí o próprio paciente já consegue ver na boca dele
como que vai ser o futuro resultado das lentes. E nesses provisórios é um momento muito importante, porque o paciente vai, de fato, se tiver alguma questão que ele não esteja satisfeito, ele vai me falar. Porque aí, no definitivo, o protético, o técnico, já vai conseguir ajustar aquilo que ele me pediu. O provisório ficou grande, vamos diminuir nas lentes definitivas, ou tá pequeno, pode aumentar um pouquinho, vamos aumentar nas lentes. Então, essa conversa com o paciente, igual eu faço lá no consultório de rotina, em relação a tudo, gosto de explicar, gosto de conversar, é muito válida, porque quando chegarem as lentes, o paciente já fala, não, mas que bom, deu certinho, encaixou. Mas não é que deu certinho, é que a gente já fez dentro da rotina ali, dentro do protocolo, para que de fato seja um tratamento rápido e assertivo. Então é isso que a gente causa essa impressão com o paciente. Fala, não, foi rápido e encaixou certinho, deu tudo certo. Mas é porque a gente anda dentro de um protocolo ali já pré-estabelecido e validado há 17 anos que a gente tem de odontologia, né, Cléber? Só isso, né? Só isso. Foi outro dia. Ele está caminhando aqui para a reta final aqui. Você atende a partir de que idade lá no consultório, doutor? Ô, Cléber, eu atendo pacientes que já têm dente permanente. Então, assim, eu não trato de dente descido, que é o famoso dente de leite, né? A partir de 6 anos de idade, o paciente já tem dente permanente na boca. A partir de 6 anos, então, já começa. Então. Já começa a ter, porque eu faço de tudo também. Sou clínico também, a gente faz restaurações, limpeza, então faz a parte básica também. Lá no meu consultório tem outros profissionais também, tem uma equipe bem completa também, harmonização facial, então a gente faz de tudo lá. Então, se não for comigo, vai ser um profissional capacitado igual eu para fazer o serviço. Ah, tá. Então lá você também tem essa parte da harmonização, também tudo. Então o consultório tem completa então. Completo mesmo, sim. Quero ir lá fazer um canal. Sim. Tem a doutora que faz canal. O implante. Tem o doutor que faz o implante, enxerto, harmonização, porque assim, as lentes, ela tá muito casada, igual eu falei, com a moldura, com o rosto. Então, assim, você que já é um cara bonitão, tranquilo. O dente só veio ali ajudar mais a sua beleza. Mas uns caras meio baqueados igual eu, vai ter que dar uma restaurada na lataria pro negócio. Senão só o dente não vai fazer milagre, não. Mas isso é bacana, igual essa questão de hoje, né? Por exemplo, que hoje é um todo mesmo. A pessoa procura um local, ela quer chegar lá, ela quer ter todas as funções, sim, todos os profissionais. Sim. Então, você tem uma equipe hoje muito grande, muita gente envolvida. Sim, e os pacientes, assim, eles confiam muito em mim. Aí, quando eu falo que é alguém da minha equipe que vai atender, aí, inicialmente, elas ficam meio receosas, assim, com o pé atrás. Falam, como é que vai ser? Porque eu já confio no Marcos. E quando passa pela equipe, fala, nó, doutor, é igualzinho, a mão leve do mesmo jeito, a educação no mesmo nível. Então, trata bem do mesmo jeito, porque assim, eu não sou bobo, eu não vou colocar um dentista ali que não seja do meu nível. Então, o paciente pode ficar tranquilo que é sempre buscando o melhor. Porque eu também sou humilde e sei reconhecer que eu não sou bom em tudo. É impossível uma pessoa fazer tudo muito bem feito. Então, a partir desse princípio, eu coloco uma pessoa que é especializada naquilo para fazer aquela função que eu sei que ela vai fazer muito melhor do que eu. Então, o paciente tem que entender isso. Eu gosto de você, mas quero tratar com você. Por mais que tenha esse vínculo, esse carinho, mas o meu maior amor com o paciente é dar um tratamento de qualidade. E eu sei que determinados procedimentos eu não sou o melhor. Então, a gente passa para a pessoa que seja capacitada e seja melhor do que eu para fazer, para que fique tudo em excelência máxima. Então, tem a questão da harmonização facial, tem tudo isso lá também? Tudo, sim. E me conta, só para a gente finalizar, que eu acho que faltou esse detalhezinho aqui, né? Como que começou nessa história, vou ser dentista? Era o sonho mesmo? Ou de repente, você não, vou ser dentista agora, como que foi? Não, ao contrário da minha esposa, que ela é dentista também, minha esposa desde, 4, 5 anos de idade, ela brincava de odontologia na boca dos priminhos dela lá, eu não. Eu fui despertar odontologia depois de mais velho. Na verdade, eu ia fazer engenharia mecânica, eu sou formado em curso técnico de mecânica. Mesmo? Trabalhei lá na Fiat lá com meu pai, em Betim, e talvez eu penso hoje que talvez era mais um sonho saber como que fazia um carro do que, de fato, levar isso aí pro resto da minha vida. Meu pai é engenheiro, trabalha na Fiat lá a vida inteira,
E aí eu fui lá. E aí tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção pelo lado negativo. Uma que eu não era o Marcos, eu era o Renatinho. Meu pai chama Renato, ninguém sabia nem meu nome, era só o filho do Renato. Eu falei, pô, isso aqui já não tá me agradando. E eu acabei de falar que eu prezo muito pelo meu nome, eu falei, não, isso aqui não tá legal não. E aí eu não tinha uma identidade, porque meu pai todo mundo conhece lá, desde a faxineira até quase que o dono da Fiat lá, o diretor máximo lá, todo mundo conhece meu pai, porque ele trabalhou por muitos anos. E aí isso me chamou a atenção pelo lado negativo. E depois também eu não me identifiquei. Falei, não, eu quero algo a mais, eu quero uma profissão que seja mais liberal, embora foi um pouquinho diferente do que eu imaginava, assim, de conseguir mudar para qualquer canto. Dá para mudar, mas a gente já enraiza ali, é um pouco mais difícil. E aí, eu queria viver aqui em Divinópolis, que eu morava lá em Belo Horizonte, eu queria morar aqui em Divinópolis. Só que aqui é muito limitado o mercado de engenharia, tem poucas oportunidades. Lá em Betim, lá, eu estava no lugar certo para aquilo que eu vivia no momento, só que eu não queria morar lá, eu queria morar em Divinópolis. Minha família toda é daqui, e aí eu fui parar, de fato, para pensar em alguma profissão. Pensei em medicina e tal, aí de fato entrei na odontologia, fui atrás eu não tenho nenhum dentista na família, fui atrás de outros profissionais para ver como é que era, passar um dia ali e tal e tudo. Numa dessas, perguntei pro meu pai, e aí, que dentista que nós vamos? Ele falou, a única que eu conheço é a minha. E é a minha esposa. A sua esposa. Ela era dentista do meu pai. Aí fui lá, comecei a conversar com ela e tal, ficava lá no consultório dela passando... Por exemplo, nas férias da faculdade, meus amigos iam para o Canadá, ia viajar, e eu vim para Divinópolis para passar as férias inteiras do lado dela, aprendendo, vendo como é que era a rotina da odontologia fora da faculdade. Que na faculdade você fica com um paciente ali uma tarde inteira, aquele negócio ali, aprendendo, aquela dificuldade toda. E lá não, o consultório ele é muito dinâmico, entra um, sai outro, é aquela correria. Então eu fui ver como que era isso, como que era ter um consultório. E aí, depois a gente começou até a relacionar, envolver, casamos. E, graças a Deus, estou realizado porque eu estou em Divinópolis, estou muito feliz, minha família maravilhosa. E temos 2 filhas e casou perfeitamente, eu com a odontologia e com a minha esposa. Deu tudo certo, Deu tudo certo, graças a Deus. Bacana demais. Doutor, satisfação recebê-lo aqui, viu? Prazer, muito obrigado todo meu, aí, viu? Muito obrigado, excelente profissional, né? Super indico, né? Tratando com o doutor aí já há algum tempo já, super indico, né? Procure, chama no Instagram, né? Faça um orçamento sem compromisso, né? Uma avaliação, né? Vamos dizer assim, uma avaliação, né? Acho que o primeiro ponto é uma avaliação. Foi exatamente o que eu fiz. A gente foi lá, fez uma avaliação para depois a gente conversar, né? Sobre outros detalhes. Porque realmente aqui tem um profissional diferenciado, né? Um profissional diferenciado que pensa muito mais na questão ali da satisfação do paciente, que é o primeiro ponto. Ele falou muito bem, o meu nome que está em jogo. E ele valoriza realmente muito isso. Parabéns, viu, doutor, pelo empenho, pelo consultório que você tem, né? Um consultório assim, espetacular, diferenciado. Você vê isso quando você chega, antes de entrar, você vai notar. Vai lá porque você vai ver essa diferença na hora. Não vou falar uma delas, não. Só para você ir lá e já acompanhar. Você vai falar, opa, aqui realmente é diferente. O pessoal já vai notar. Não vou falar não, só para deixar o pessoal curioso. Mas obrigado, viu, doutor? Eu que te agradeço, Kleber. E me siga no Instagram aí, pessoal. Dentista Fonseca Marcos, Marcos com U. E é um prazer estar aqui recebendo você. Uma honra ser seu dentista. Eu te agradeço. Agora você tem um dentista para chamar de seu. Exatamente. Bairro Liberdade. Edifício Liberty, lá é a Avenida Tedinho Alvim, 101, edifício 90, né? Sala 101, no Edifício Liberty, bairro Liberdade. Não tem erro, gente. Também fala Tedinho Alvim Avenida, mas é a avenida que liga ali Estrada dos Batistas, que liga junto ao Alvorada ali, o Bom Pastor, é a principal ali. Não tem erro, é a principal, um prédio lá bonitão lá, espelhado, show de bola lá. É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Cleber, um abraço. Esse aí é o Pode Ser. Muito obrigado a você que acompanhou, que participou. Gente, não deixe de se inscrever no nosso canal e também curtir a nossa página lá no Instagram, Pode Ser 037. Obrigado a Qualicar Proteção Veicular, nosso patrocinador prêmio. Obrigado também ao Mió do Pão de Queijo e o C Pinturas, nossos patrocinadores do Pode Ser. Quer ser um patrocinador? Chama aí e vem fazer parte aqui do Pode Ser, porque você pode ser o próximo entrevistado. Até a próxima.
Pode Ser. Realização: Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.